né? Sempre vai ter vídeos novos. O intuito do canal é trazer mensagens bíblicas, mostrar louvores, o dia a dia de como que é o crente, né? A gente tanto louvando na igreja, pregando, ministrando a palavra, e ter um bate-papo assim para falar acerca da palavra, principalmente acerca de algumas coisas que a gente vê de errado que a pessoa está ministrando. Uma das mensagens, né, que vemos muito o pessoal utilizar em campanhas, né? O pessoal vai fazer uma campanha na igreja, quer fazer uma campanha legal lá, e usa o tema lá em Ageu, capítulo 2, versículo de número 9, né? Dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas será que estão pregando em versículo isolado? Será que entendeu o contexto da mensagem? O que o profeta menor Ageu, o que ele quis dizer acerca da glória da segunda casa? Está pegando para vocês aqui, eu estou com a Bíblia, né? A gente sabe que na tradução Almeida vai falar que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Essa minha Bíblia aqui, ela é NVI, né? Nova versão internacional, então está com a tradução mais fácil. E aqui vai dizer assim, ó: a glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerá a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a glória deste novo templo. E o que muitos pregam quando fala a glória da segunda casa? É errado a pessoa pregar, ministrar uma palavra e falar de campanha, no caso de prosperidade, que a gente vê hoje em dia que se prega muito prosperidade. As pessoas querem falar da vida próspera, querem falar que Deus abençoa, que Ele cuida, que faz milagre, tudo Deus ele continua fazendo. Enquanto Cristo não leva a tua igreja, enquanto Ele não arrebata a tua igreja, Ele continua fazendo milagres. Mas o que é errado é você pegar um versículo isolado, colocar um contexto nele que não existe, porque muitos pregam e falam, a glória da segunda casa é maior que a primeira, do jeito que você tinha um carro, você perdeu, Deus vai te dar um carro melhor. A casa que você está passando não é sua, mas Deus vai te abençoar com a casa melhor do que a primeira. O teu segundo emprego será melhor do que o primeiro. Maravilha, a igreja vai nas alturas, todo mundo glorifica, todo mundo dá glória. Mas e aí? Era isso que o profeta Ageu queria dizer? Então, quando examinamos as escrituras, a gente vê que não era isso que ele queria dizer. Deus, ele faz milagre, ele abençoa. Não tenho dúvida de que quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, Deus, ele vai abençoar, ele vai cuidar, ele vai prover. Com certeza, se você passou por uma frustração, perdeu o emprego, está passando pela prova, Deus, ele vai te abençoar com algo melhor, desde que estejamos na obediência. E é justamente esse detalhe que o profeta Ageu se referia, porque no ano de 586 antes de Cristo, Israel, ali a tribo de Judá, o templo de Deus, aquele templo construído por Salomão, onde adoravam a Deus, ele foi invadido por Nabucodonosor, foi invadido pelos babilônios. E o que aconteceu? Todo o templo de Deus foi destruído. Nabucodonosor, todas as tropas dos babilônios pegaram todas as riquezas do templo de Deus, tacaram fogo nas portas, quebraram tudo, pegaram todo o ouro, toda a prata e saquearam tudo para a Babilônia. Para aqueles que não sabem, a Babilônia hoje em dia seria o Iraque, né? Se você for olhar um pouco na geografia. Mas e aí, o que aconteceu? Muitos foram levados cativos e ficaram 70 anos. O cativeiro babilônico durou de 586 a 516 a.C. Então, nesse período do exílio babilônico, que o povo ficou escravo ali, cativo, 70 anos, em terras estranhas, terras que se adoravam outros deuses. Os judeus foram exilados da sua terra, né? Foram tirados de sua terra e levados para outro lugar. E nisso Deus levantam pessoas, levantam
vários profetas, não vou entrar em detalhe de outros, vou focar aqui em Ageu, mas tem ali profeta Jeremias, que já tinha profetizado, Neemias, o copeiro, também foi usado para a obra, Esdras também foi usado para a obra, teve vários que profetizaram aí, que foram usados, Daniel, nossa Daniel, homem de fé, que estava ali com Nabucodonosor. Então, todos estes, né, tiveram seus papéis importantes, mas eu vou ressaltar em Ageu. Então, quando ele fala que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, porque todo o templo foi destruído e derrubado, quebraram-se tudo, estava lá tudo nos escombros, acabou-se o templo de Deus, aquele templo que Salomão tinha feito. Mas aí, irmão, como é que ficou? Ficou tudo destruído, acabou? Não, aí é que entram os detalhes. O povo foi saído, né? Saiu ali, exilado da tua cidade. Foram retirados de lá. Retiraram eles de lá, quebraram tudo, todo o ouro foi saqueado. Deus, ele levanta homens e fala, Deus fala com o profeta Ageu para acerca da reconstrução do templo. É nesse que entra o contexto. O segundo templo, a nova casa seria construída, tá? A segunda casa seria construída. Porém, quando examinamos as escrituras, nós vemos que o pessoal faltava recurso, porque todo o ouro foi saqueado. Ainda foi permitido coisas, né, acerca de Ciro Persa, que participou dessa missão também do retorno para Israel, para poder fazer a construção do templo. Tudo aquilo ali, algumas coisas, alguns pertences que tinham ainda algum ouro, alguma prata, alguma coisa, puderam levar de volta, mas era pouco. A cidade estava destruída, estava tudo quebrado, faltava recursos para reconstruir o segundo templo. E é aí que vem o segredo da mensagem. O templo começa a ser reconstruído. Começa a se reconstruir o templo de Deus, coisa linda. O pessoal começa a tentar fazer doações para reconstruir um templo, porque eles estavam sem recursos, estava tudo quebrado, tudo destruído. Começam a reconstruir o templo. Porém, pessoas começam a perceber que esse templo não era tão bonito quanto o templo de Salomão. O templo de Salomão era enorme, eram de pedras finas, de madeiras de qualidade, todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, porque sabemos que Salomão era um homem riquíssimo. Então o primeiro templo ele era coisa extraordinária, né? Uma das grandes maravilhas do mundo aí. E já o segundo templo não tinha as mesmas características do primeiro templo. E aí vem a pergunta para encerrar logo esse vídeo. Irmão, mas e por que a glória da segunda casa é maior do que da primeira, sendo que o templo é inferior ao primeiro? Eis a questão, porque a glória da segunda casa, aleluias, ela vai ser maior do que a da primeira, porque a riqueza daquela casa, aquela glória daquela casa, não era no ouro, não era na prata, não era nas suas paredes, não era em suas estruturas físicas, aleluia, era a própria presença do Altíssimo, Jesus de Nazaré, o Messias, o nosso Salvador, aleluia. Como está lá em João no capítulo 1, o verbo se torna carne, ou seja, o próprio Deus presente na terra pisaria no segundo templo, assim como foi falado nas escrituras acerca das profecias do profeta Isaías, as profecias todas do Antigo Testamento se cumprindo. Todas as profecias do Antigo Testamento começam a se cumprir, ou seja, a profecia de que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, é justamente porque toda a glória daquela casa, aleluia, seria o próprio Jesus
na terra, seria a própria presença de Jesus naquele lugar. Lá no livro de Lucas também vai dizer que Jesus, quando criança, foi apresentado ao templo. Jesus, aos 12 anos, estava ensinando mestres e doutores. Jesus estava curando, fazendo milagres e maravilhas. Jesus pisou no segundo templo. Jesus, ele era a própria glória encarnada. Jesus é o Altíssimo que cura, liberta, faz milagres. Jesus é a ressurreição, é o nosso Salvador. Morreu na cruz para poder pagar os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Olha que ser extraordinário, que Deus poderoso que ama o teu povo pisou ali naquele templo pelos nossos pecados, porque no Antigo Testamento precisávamos de sacerdotes, precisávamos de fazer o holocausto, de fazer sacrifícios de animais, para que possamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas agora, nessa nova época em que Jesus ele vem, aleluia, ele se coloca como sacrifício. Então vivemos na época da graça, ou seja, a glória que teve no segundo templo foi muito maior do que o primeiro. O primeiro era bonito, tinha a presença de Deus. Porém, aleluias, no segundo templo, a presença de Deus, ela era viva e nós, com os nossos olhos carnais, podíamos ver o próprio Deus presente, face a face. Coisa maravilhosa, coisa linda. Então esse é o contexto da mensagem. A glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória da segunda casa, a glória do segundo templo será maior. Deus não está falando de riquezas, que você vai ser abençoado em dobro. Bem pelo contrário, o que a palavra ela é clara, é que quando se fala da glória da segunda casa, não está em bens materiais, mas sim do poder espiritual. A própria presença de Deus será muito maior e muito mais abundante na minha e na sua vida. Amém? Então fiquem com essa mensagem, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e próxima vez que você pegar sua Bíblia lá para ler em Ageu, dá uma bela lida lá, que você vai entender perfeitamente a mensagem. E não deixem de ler também o livro de Crônicas, livro de Reis, para você ver a parte do exílio babilônico. Leia também lá em Daniel, vai vendo que tem alguns paralelos na Bíblia, né? Enquanto um profeta está em um reino, no reino sul, outro profeta está no reino norte, outro está fazendo uma obra, outro está fazendo ali. Enquanto muitos estão edificando o templo, está lá Neemias, né? Numa obra construindo, reconstruindo toda aquela muralha de Jerusalém. Mas isso fica para outra mensagem. Fica com essa mensagem neste dia de a glória da segunda casa é maior que a primeira. Amém? Deus abençoe a todos. Se inscrevam no canal e deixem o seu like.